E aí, galerinha de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital. A capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Galera, depois de tanto tempo, podcast Prudente ficou em pausa, né? Não vou falar parado, né? Em pausa durante uns 4 meses. O pai aqui descansou um pouco, porque isso aqui dá trabalho. Quem é da equipe, quem está do nosso lado sabe que isso aqui não é fácil. E o pai precisava dar uma descansada e focar no meu trabalho um pouco também, gente, que eu desfoquei um pouco do trabalho, da família, por conta do podcast. Fazia uma entrevista por semana, né? Mas estamos de volta a todo vapor e trouxemos até um convidado de peso hoje, uma entrevista de peso. Um cara que eu gosto muito, que eu amo muito, fez parte da minha história. Ele nem sabe, mas ele fez parte da minha história. Um dos momentos mais incríveis da minha vida, ele foi um dos organizadores de um evento que a gente, não sei nem se ele lembra, né? Do Diante do Trono, lá em São Paulo. Eu era menino ainda. Eu acho que ele vai lembrar disso, da excursão pro Diante do Trono, da Rádio Manancial FM, Marquinhos. Marquinhos, saudade de você, cara. Você falou que ia estar aqui no podcast Prudente, você vai cumprir, viu? Vou te cobrar. Você tem que estar nessa grade, Marquinho. Eu tô falando do Marquinho porque o convidado de hoje citou o Marquinho. Já que eu falei do convidado, dá um close aqui no convidado. E é isso aí, galera. Dá um close aqui no nosso convidado especial de hoje. Dá um close aqui, galera. E é isso, gente. Cleuber Rogério. Ele vai falar acerca de si mesmo. Vou deixar a bola para ele. Vai. Tiagão, que prazer que tá aqui, cara. Que muito bom estar aqui com vocês. Esse podcast é um instrumento aqui fantástico da cidade, do estado. Eu tenho várias pessoas de fora do estado, fora do país, vendo a gente. Eu que estou muito grato a você pelo convite. Estamos aqui, vamos contar um pouco da nossa história. Oi, gente, como eu disse, o Cleuber fez parte da minha juventude, da minha história, né, na casa de oração. Era Peniel? Na época era Peniel? Era Comunidade Zona Leste. Comunidade Zona Leste, nem Peniel era nem ainda. Peniel era ainda. Verdade. E ele organizava várias coisas, trabalhava na igreja, eu conheci ele nessa época. E eu aprendi a ter uma admiração muito grande por ele, porque eu via naquela época uma dedicação muito grande para a obra de Deus. Pensa no frio que a gente passou lá em São Paulo, né, Cleuber? Muito frio, cara, multidão, muito frio. Aperto, vontade de mijar, vontade de ir no banheiro. Mas foi benção, valeu a pena. E eu fiquei com aquela imagem do Cleuber na minha cabeça, assim, de uma pessoa muito dedicada à obra de Deus, muito dedicada ao ministério, ao evangelho, né? Ao cristianismo mesmo. E de lá pra cá eu venho acompanhando ele, venho acompanhando a história dele. E, cara, é maravilhosa a história dele. Ele vai contar. Vou passar a bola pra ele de novo e ele vai começar a contar. Conta um pouco da sua conversão. Antes da gente entrar na trajetória dele, ele vai falar um pouco da conversão dele. A gente vai mudar as ordens. Eu sou nascido em Álvares Machado, cara. Mas com 6 meses de idade, a minha família mudou para Dourados. E eu vivi lá Dourados até 92. E Dourados eu considero a minha cidade, mas também lá eu fiz muita coisa assim, problema de família, desestrutura pessoal. E eu trilhei um caminho assim muito errado, né? Fui pro caminho das drogas, fiz muita coisa assim fora da margem da lei. Foi um tempo bem difícil. E vim aqui para Álvares Machado em 92, tentando montar um restaurante, e eu fumava muita maconha, cheirava muita cocaína, e acabou, com 3 meses acabou, e acabei arrumando um emprego e ficando por aqui. Mas continuei ainda no mundo, né, vivendo assim conturbado, né, vivendo no crime mesmo. E em 94 eu fui preso. Morava já aqui em Presidente Prudente, e vivia no fundo da casa de uma família, e eu fui preso, cara. Eu tinha em casa 17 quilos de droga,
e dei endereço errado. Foi assim, foi o ápice da minha vida de crime, foi isso daí. Eu agradeço muito a Deus essa prisão, porque ela me tirou de um caminho que não teria mais volta. E a partir do momento que eu fui preso, deu aquele estalo, não é? É que nem o filho pródigo, caindo em si. Então, eu falei, não, isso não é para mim, cara. E eu tive uma ajuda muito forte de uma família, de um cara, que eu quero citar o nome dele aqui, Valdemar Rosendo, um cara que me apoiou muito. Eu namorava, na época, eu namorava a filha dele. E esse cara, todo domingo ele estava na cadeia, ele falava assim, quando você sair daqui eu vou arrumar um emprego para você. Ele apostou em mim. E dentro da cadeia eu ganhei uma Bíblia dessa namorada, e eu comi essa Bíblia, o Tiago. A minha conversão se deu ali, ela se deu início ali, dentro da cela 3. O Valdemar era cristão? Cara, não, estavam indo para a igreja. Estava no processo. Estava no processo. E eu li aquela Bíblia em 45 dias, na ânsia de sair, porque falaram para mim que a palavra liberta. Eu falei, é o momento, eu estou preso, então vai me libertar. Mas eu li com aquele intuito de sair dali e continuar cometendo alguns delitos não graves. Eu não queria mais traficar, não queria mais roubar, o assalto, isso eu não queria mais, mas queria viver a minha vidinha, fumar a minha maconha, cheirar a minha cocaína. E Deus falou, não, você vai sair daqui transformado, mudado. E eu fiquei ali 7 meses preso. Fui para Montalvão, no presídio de Montalvão, e lá na cadeia eu recebi uma promessa de Deus assim, cara, que mudou a minha vida por completo. São 2 eventos que aconteceu ali na cadeia. Primeiro foi uma promessa que eu recebi de um pessoal que fazia um trabalho dentro do presídio, né? Um pessoal da Assembleia de Deus. Passou esse cara, ele olhou para mim assim, e ele falou assim, você vai ser pregador da palavra de Deus. Ele no corredor e eu na cela. E eu ri daquilo. Lá no íntimo eu ri. Você fez que nem Sara. Cara, não tinha, era algo improvável. Sim, isso, sim. Né? O ser humano, ele tem essas... Tem essas dúvidas, essas questões que é natural. E eu era muito gago na época, muito gago. E eu lá pensei, falei, ele não me conhece. Como é que pode um cara assim ser alguma coisa? Ser pregador, eu nem sabia o que era isso. E ali, aquilo me marcou. Passado uns dias, eu tive um sonho, o Tiago, dentro da cadeia. E esse sonho, eu estava voando. E eu via eu passava em cima de uma floresta queimada. Eu não sei se você já viu uma floresta queimada, sim, sim. Um campo queimado. É uma coisa horrível, cara. Né? É cinza, é uns tocos ali, aqui, uma coisa assim muito... devastadora. Devastadora. Né? E eu vi isso, cara, e aquilo, né, me causava essa estranheza. Eu passei por um monte de ossos secos, ossos assim esturricados. Parecia gigantes aqueles ossos. Mas logo em seguida... Essa visão, eu passei tipo uma cerca, alguma coisa assim, essa visão mudou. Você tinha quantos anos, Cleuber? Eu tinha 25 anos, cara. 26 anos na época. Bem jovem, né? Eu já tinha vivido muita coisa errada, então já era a época de viver alguma coisa de útil. Eu brinco assim. Mas logo em seguida eu vi um campo de trigo. Eu não sei se você tem noção. Um campo de trigo é a coisa mais linda de uma plantação. É um tapete, cara, verde. Um tapete. E esse trigo, ele chegava até numa mansão. Uma casa muito bonita. E esse trigo encostava ali. E eu acordei. E não entendi na hora. No mesmo dia, Deus me deu uma palavra, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Cara, aquilo me chocou, eu falei assim, você tem que profetizar sobre a sua vida. Deus falando para mim, você tem que profetizar sobre essa causa. Eu comecei a declarar, Deus, eu quero sair daqui, eu quero mudar assim.
quero mudar sim. Comecei a fazer assim algumas conjecturas do que era um pregador, como vivia, o que eu ia ser da partir dali. Tive medo, Tiago. Confesso que tive medo, porque uma mudança muito drástica iria acontecer. E eu estava preparado para viver aquilo, entre aspas. Era algo assim muito novo para mim. Eu tinha medo de me converter, porque a visão que eu tinha de um cristão era um cara chato, xarope, porque eu só conhecia crente chato na época. Aqueles caras que não davam bom testemunho, não é? Mas aí eu comecei a perceber que Deus estava me mudando. E uma das minhas preocupações, Deus, eu vou ter que ficar chato mesmo, xarope, vou ter que ser aquela ranzinza. E Deus me deu uma palavra ali que eu guardo até hoje. Ele disse assim: eu vou mudar o teu caráter, não a tua personalidade. Você vai continuar sendo o mesmo Cléber. Você vai continuar sendo o mesmo cara. Agora, o seu caráter vai ser transformado. Aquilo trouxe um alívio, cara, porque eu sou um cara brincalhão, eu gosto de brincar, eu gosto de ser espontâneo, e eu achava que o evangelho iria me engessar, e Deus me tranquilizou. Aí, a partir dali, quando eu saí da cadeia dia 7 de abril de 95, eu saí e já fui para a igreja. Estava no auge a casa de oração. Pastor Jeremias, o Edivaldo teve aqui, contou a história fantástica, foi. Cara. E eu vivi aquela época, 95, você 96. Auge, né? Eu comecei ali foi a minha história, foi o começo da minha história. Ali foi assim, algo surpreendente que aconteceu na minha vida. Você da época do Rogerinho, o Rogerinho caminhou. Frank. O Frank foi meu padrinho de casamento, cara. Nada, cara. Ele era meu líder de jovem. O Frank foi quem ganhou eu para Jesus. Foi. Ele me trouxe. Cara, eu sou da época desses caras. Olha, rapaz, que legal. E a gente cresceu junto. Quem mais? Cita os nomes aí. Cara, olha, Voar, já ouvi falar bastante. O Adriano Conde. Cara, foi uma galera... Irmã Cida. Irmã Glória, cara. Como que chamava? A que cantava a Lourdes, cara. Nossa, Lourdes. A Lourdes é tremenda, velho. Tem uma história fantástica, os filhos dela. E você pode ver que tudo aquele pessoal virou líder, né? Sim, cara. Ministério. Exatamente. Porque pastor Jeremias, ele sempre deu assim uma liberdade muito grande para essas pessoas, para nós, cara. A gente tinha uma liberdade muito grande. Mas foi um momento de Deus também, né, Cléber? Porque eu vejo assim, que o Edivaldo hoje é pastor em Portugal. O Voar é pastor? Não, mas é um cara assim que tem mas tem uma criatividade assim, para evangelizar tremendo. Tem o da Fonte de Água Viva, o pastor... O da Fonte é o pastor Valdir. Pastor Valdir. Cara, tem uma galera. Tem uma galera. Batista. Tem hoje que está lá com ele uma galera que atende ele, assim, muito, muito, muito legal lá. Eu fui lá nos 30 anos lá da igreja. Foi assim, encontrei uma galera muito legal. A igreja fez 30 anos? Fez 30 anos, cara. Então, Rogerinho... Então, em 98, cara, eu estava na igreja já fazia 3 anos. Começou a abrir congregações. Começou a abrir pontos de pregação, assim, foi legal. E a igreja expandiu, cresceu. E eu fui colocado em Álvares Machado em 98 para pastorear a igreja em Álvares Machado. Aquilo foi para mim assim fantástico. Foi assim, eu já tinha sido líder de jovens e tal, estava ali, né, fazendo algumas coisas legais, mas... Eu não sabia que você era dessa galera não, cara, agora eu tô... Deu um ápice, cara. Essa galera me ajudou muito, cara. Eu aprendi porque muito. Como eu conheci você na Zona Leste, né, que depois se tornou Peniel, eu achei que você tinha começado a vida ali, entendeu? Porque o Frank conta essas histórias pra mim desde que eu sou um menino. Essas histórias aí, eu conheço esses caras por nome. Uhum. Não tenho amizade e tal, a maioria, porque eu, né, na época eu era bem, bem novo. Mas eu conheço essa história toda, entendeu? Cara, e ele até pede pra trazer esses caras aqui. Cara, esses caras têm mais história do que eu. Esses caras, eles foram os meus professores, cara. Ismael, né, o pastor Ismael, que tá lá junto com o pastor Jeremias hoje. Então, essa galera foi assim, foi uma escola para mim.
O louvor da casa de oração, cara, me chamou a atenção de um tanto, porque foi algo assim novo, foi inovador na época, foi né? inovador para a cidade, para muita gente. Isso se espalhou para o mundo, cara. Se espalhou para o mundo. E eu vivendo aquilo, eu aprendendo aquilo foi me forjando como um ser homem, humano, como líder, um né? homem renovado, que eu não era mais um traficante, eu não era mais aquele bandido, eu era agora alguém renovado. Eu não tenho vergonha de contar aquilo que eu fui. Eu tenho, assim, um certo... o arrependimento já aconteceu, Deus já me perdoou, não é? Eu não gosto muito de dar, assim, muita ênfase naquilo que eu fui, mas eu preciso falar isso para mostrar a grandeza de Deus na vida de um ser humano, na vida daquele que nasceu para ser torto. A grande obra que Deus fez na sua vida. E que foi grande, Tiago, foi grande, cara. Né? Passado um tempo, eu lá em Álvares Machado cresci muito, cara. Aquela igreja foi assim, foi fantástico sobre a minha vida. Eu voltei para Prudente, e eu fui auxiliar o Batista lá na Zona Leste. Foi na época que eu te conheci, e foi na época que a gente se conheceu. E isso foi em 2000. Então 2000, assim, agora começa uma nova história sobre a minha vida. Agora começa uma nova etapa na minha vida. Eu passei por todos os processos dentro da igreja. Ali, Peniel, antes, né, a Zona Leste, a comunidade Zona Leste foi outra escola. Foi uma escola fantástica para mim. Foi outra galera também, né? Outra galera também. Ali também, aí o Rogerinho estava ali também. O Rogerinho desceu para lá, daqui para a Zona Leste. E ali nós começamos ali agora uma nova jornada. Trabalhar agora, cara, poveriferia. Coisa que eu amo, cara. Sim. Coisa que eu amo. Povão. Igual eu. Começamos a ter, assim, acesso a alguns lugares que antes a gente não tinha. Através do Exército de Cristo. Né? O Alexandre Catanose. O Catanose, o Ricardo, o Rogério. Né? Uma galera, assim, cara, que eu achei, assim, muito legal o trabalho desses caras. Muito legal. E a gente começou agora a andar pela periferia aqui da Zona Leste, e fomos para outro lugar. Cara, foi assim fantástico, foi muito bom, foi muito legal. Aprendi muito com esse povo. E fui crescendo, cara, ali. Até que nós começamos a construir esse templo novo. Né? Mas antes disso, nós construímos a Rádio Manancial. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. A Rádio Manancial, cara, fez história. É outra etapa da minha vida que foi fantástica. Ô, Cleber, sabe uma coisa que eu fiquei feliz? Eu gosto de falar da Rádio Manancial. A Rádio Manancial, ela mudou muito minha vida. Ela me ajudou muito nos momentos difíceis. Por quê? Era o único meio de comunicação evangélico. Sim. Eu vim de Rio Preto nessa época. Lá tinha mais de 10 rádios gospel. Prudente não tinha nenhuma. E lá, você sabe que naquela época era CD. Naquela época não tinha muito acesso à internet, essas coisas. Não, era difícil. Então tudo aquilo que você comia de Deus era bem-vindo. E como não tinha rádio aqui, eu sentia essa falta quando eu vim de Rio Preto. Quando vocês montaram a rádio, pra mim foi Cara, pra mim foi o ápice, assim, sabe? Falei, pô, que legal, né? Ter uma rádio que você possa ouvir uma palavra, uma pregação. Tinha programas maravilhosos, como aquele do Alexandre, que ele tinha lá o sábado à tarde, que tinha... Tinha sábado à tarde. Então, assim, é muito legal, era um lugar que você podia comer de Deus. Né? Tinha comida toda hora. E o Marquinho fez um belo trabalho, você, o Alexandre, vários outros que passaram por lá também. Sim, cara, a Mara, que é esposa do Batista, fazia um programa de manhã legal demais. Eu me empolguei, cara. Gente, tô até cortando ele. Fala da Rádio Manancial, por favor. Teve a Viviane teve lá com a gente fazendo um programa de manhã também, cara, fantástico, muito legal, muito bom. E foi assim... esse projeto nasceu no coração do pastor Batista, cara, e aí ele tomou forma.
E a gente foi fazer, eu o Marquinho e um pedreiro chamado Ivaí, cara. O cara também tremendo, cara legal demais. E nós começamos a dar as primeiras enxadãozadas para montar a estrutura da rádio. E corremos atrás de patrocínio. Foi assim, a gente viveu o embrião da rádio, eu, Marquinho. A gente viveu naquela época a rádio nascendo, crescendo. Cara, foi assim muito legal. Muito legal. E rádio era muito valorizado naquela época, né? Sim, porque sim. Era um meio de comunicação, né? Que nem hoje o podcast televisão, internet. Na época era rádio, né? Exato, a gente se pautava muito na rádio. E eu me transformei em repórter, cara. Eu lembro, assim, algumas coisas assim, onde a rádio me levou, que me deu acesso, assim, tremendo. Nós tivemos aqui na cidade o Oficina G3, eu fui o único repórter que foi lá entrevistar os caras. Fiz uma entrevista de 1h20 com os caras. Foi assim, maravilhoso. Ademar de Campos esteve aqui. Cara, eu entrevistei aquele cara. Eu aprendi muito com aquele cara. Muito legal. Então a rádio foi dando assim oportunidade pra gente. A gente fez o Rapping Gospel, um evento que a gente fez aqui na Zona Leste, cara, de rap. Foi assim uma escola, também foi muito legal. Então, Thiago, Deus, cara, tava usando uma galera diferente. Sim. Uma galera que ninguém dava nada. Uma galera que era assim, era separada. E a gente começou a trazer esse povo para a igreja. Excluída, cara. Né? Cara, o Xande dançando break, cara, aquilo chamava atenção. Chamava. Cara, o Wesley hoje, uma família que eu quero comentar depois com deles aqui, uma família que hoje está lá perto de Americana. Esses caras começaram esse movimento, começaram a fazer ter esse acesso a esse nicho, cara, que a gente não tinha. O engravatado não entra lá, não é? O cara formal não entra lá. E a gente começou a entrar com o evangelho, cara. E começou a crescer o número de jovens da igreja. Nós chegamos a ter 150 jovens. A igreja bombou, eu lembro. Né? O Rogerinho no louvor, aquele vozeirão todo, cara. Eu ia falar exatamente isso. O louvor do Rogerinho é diferenciado, né? Talento. Ele tem o dom, talento, cara. Ele tem o dom. O menino é... Né? Inclusive, falei com ele hoje. Rogério, já te chamei mais de 3 vezes aqui no Podcast Prudente para você contar um pouco da sua história. E tô relembrando você. Você também é um cara que eu quero sentar aqui. Ele é ensaboado, ele tem que estar aqui, cara. Ele tem que estar aqui. Mas eu te pego na curva, viu? Fica tranquilo. Parabéns, viu, Rogério? Hoje ele tá fazendo 26 anos de casado, cara. O Rogério? Parabéns pra Rosiane. Rosiane é uma guerreira. Legal aguentar demais, aquele cara foi... Mas olha, cara, isso foi a minha história, cara, assim... Crescendo. Tive muitas dificuldades, muitas lutas nesse meio, cara, nesse meio tempo. Porque a igreja, quando ela cresce muito, Thiago, os problemas também crescem. Sim. As dificuldades também crescem. As coisas começam a acontecer que não aconteciam numa igreja pequena, uma igreja menor. As coisas começaram... É um problema de grupo, né, Cleuber? Quanto mais o grupo se torna maior, mais problemas surgem, né? Eu acho que não é nem igreja, é o grupo, né? Sim, porque a igreja... A igreja é perfeita, A igreja é perfeita, Thiago. Jesus, você tocou num ponto, assim, crucial. A igreja é perfeita, cara. A igreja, ela é imaculada. A igreja, ela é séria. A igreja, ela é... um exemplo, né? Agora as pessoas que estão ali, que elas são assim, né, com algumas dificuldades, e a gente leva essas dificuldades também, né, para dentro da gente. Eu estava conversando com um cara esses dias, antes de ontem, na segunda-feira. O cara que tá assim, tem aversão à igreja. E um cara que era da lida, cara. E eu falei para ele, mas por que isso? Ele falou, não, porque o sistema é assim, o sistema. Eu falei, mas o que você queria?
Não, eu queria que seja diferente. Eu falei assim, então se você tá fora, cara, não vai ser diferente. Você tem que estar lá. Você pode fazer a diferença. Você tem que estar lá para você fazer essa diferença. Porque se você largar o sistema... o sistema ali é corrompido, claro, mas você pode fazer a diferença. Você pode mudar. Se você está fora, você não quer mudar. E eu acho muito assim significativo esse pensamento de que igreja ela esses caras que falam igreja não serve. Esses caras que abandonam, não a maioria, não todos, né? Eu não quero generalizar aqui, mas a pessoa que se desliga desse sistema, eles não levam uma vida santa, não levam uma vida honesta, levam uma vida, cara... E muitas vezes quer cobrar, né? E quer cobrar algo que não está vivendo. Ele não vive. Né? Ele foi o primeiro a deixar de viver, né? Exato. Aí ele quer mostrar que ele não precisa daquilo. Então ele vive agora uma vida assim que não condiz, cara, com algumas coisas, algumas práticas que o ser humano, estando dentro de uma igreja ou não, ele precisa viver, não é? Eu bato de frente, cara. Que nem esses dias isso aqui é público, né? Então eu vou falar. O JA tava falando mal da igreja nos podcast, né? Falando mal da igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Eu tô falando que é público, gente, tá? Isso aqui também é um podcast. E eu fiquei pensando, falei, poxa, o cara tomou as decisões dele, assumiu a sexualidade dele, nada contra, nada a favor também. É um direito dele. Isso é um direito assegurado pela Constituição, né? As escolhas dele, o direito de ir e vir, o que ele quiser fazer. Mas daí você pegar e você denegrir um lugar onde você foi feliz, onde você foi abençoado, onde você recebeu muitas vezes bênçãos de Deus, capacidade mental, porque uma coisa que muda a gente é a cabeça quando a gente vem pra igreja, né, Cleber? Com certeza. Cara, você vem, a cabeça parece que ilumina, assim, você começa a enxergar coisa errada que você não conseguiria enxergar se não fosse a luz de Cristo, com certeza. Né? E aí o cara vai em vários podcasts falando mal das igrejas, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que não sei o que. Isso, coisas pesadas, sabe? Contra a igreja, que nem a gente falou, a igreja é imaculada, a igreja é perfeita. Sim. Agora, eu acredito que seja problema de grupo, é grupal. Todo grupo tem problemas. Exato. Agora, é um comportamento humano. Não tem nada a ver com a igreja. Exato. Né? Se você for para a Bíblia, Tiago, você vai ver problemas sérios, cara. Eu estava ontem dando aula e a gente comentou sobre isso, sobre essas coisas que de um confrontar um outro de uma forma assim mansa, tranquila, e a gente vê em Gálatas 2, cara, uma briga ferrenha de Pedro e Paulo, cara. Então a gente vê que isso daí pode acontecer e é saudável acontecer dentro de uma igreja, dentro de uma instituição. E detalhe que você falou aí, tudo com muito respeito. Você não com viu muito Paulo respeito, e Pedro exato. desrespeitando um ao outro, apenas discordando de pontos de vista. De um ponto de vista. Se você, a Bíblia diz, se você chama o irmão para uma conversa séria, e se você convencer o teu irmão que ele está errado, você ganhou o irmão. Não é você menosprezando. A gente fala muito hoje, né? A igreja ela exclui pessoas. Não, cara. A igreja não exclui, a igreja tem que amar. Inclui, né? Ela exclui uma prática. Sim. Uma prática errada, uma prática que não condiz com aquilo que a gente crê. Mas a pessoa, ela é sempre bem-vinda dentro de uma igreja. Não importa a sua sexualidade, não importa a sua crença, não importa aquilo que você é, a igreja acolhe. E tem igreja hoje, o Tiago, que vive isso, cara. Sim. As igrejas hoje, cara, elas têm essa mentalidade. Antes a igreja era um pouco mais fechada, era muito mais sisuda, não é? Eu não sei se foi um erro a igreja se abrir tanto assim, porque você acabou de citar um cara que cresceu dentro de uma igreja, viveu algo assim maravilhoso, ele fez o nome dele, cara, através da igreja. O nome da igreja. Exatamente. E hoje ele praticamente escorraça. Uma coisa que eu vejo assim,
e às vezes eu falo e sou muito criticado, a pessoa muito jovem ser pregador, ser cantor, ser líder de alguma coisa. Sim. Humanamente, isso é impossível. Lógico que Deus é o Deus do impossível, sim, mas Deus respeita essas limitações. Por exemplo, eu conheci um jovem com 8 anos que já é pregador eloquente da palavra. É um dom que Deus deu para ele. Sim, sim. Mas será que tá certo, né, colocar esse cara para pregar, para liderar, né? É uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás, por quê? Porque é um processo. Nós passamos pelo processo, exato, né? E a gente tá aprendendo, a gente já tá velho já tá aprendendo, né? E vamos aprender até o final. Imagina, né? Então, exato, assim, eu acho meio precoce algumas coisas. Por exemplo, acho que o JA foi meio precoce. Ele ficou conhecido como pregador primeiro, para quem não sabe. E depois cantava muito bem. E aí depois foi conhecido pelo Raul Gil, lógico, por causa da voz e tal. E essas coisas muito precoces, eu acredito que possa ter atrapalhado. Será? Ademar de Campos, cara, que eu citei ele aqui no YouTube, eu entrevistei ele uma vez, ele falou pra mim, eu perguntei pra ele assim, o que você acha desses caras que tem uma carreira lá na igreja secular, na música secular, na música, né, fora de um contexto gospel, evangélico, esses caras se convertem e vêm pro gospel. O que você acha desses caras? Ele falou o seguinte, falou assim, olha, esses caras deviam estar no mínimo no banco de uma igreja 3 anos para eles aprenderem o que é o evangelho. Porque muitos querem se converter, querem ir para esse público para ter um nicho diferente. Porque eles já estão saturados. Né? Já estão saturados. Isso que você tocou é fantástico. Se a pessoa ela pula etapas da sua estrutura emocional, estrutura familiar, se ele pula etapas, ele queima, cara. Ele se queima. Então, a criança tem que ser criança. Sim. Não digo que não tem um dom, não vá. Não, tá aqui, vai pregar, vai. Tá lá, 8 anos, tá pregando. Saiu, vai brincar, vai pra escola, vai ser criança, vai ter erros, vai ter acertos. Você tem que nascer pequenininho, que a gente estava comentando antes aqui em off, né? O que nasce grande é monstro, não é? A semente, né? Ela é algo picho, pequeno, mas vai crescendo. E o fruto... E hoje tem uma fala, né, dos jovens, você é monstro. Você é monstro, moleque, você é monstro. Esse negócio de monstro, eu falo, mas que é esse negócio de monstro? Será que o cara é feio? Será que o cara... Então, pulando etapa, né, gente? A gente tá falando sobre isso. Exato. Porque coloca uma enaltação, assim, da pessoa, assim, sei lá, desnecessária. Que nem o JA foi muito... O JA, pra você ter ideia, quando ele ganhou o Raul Gil, ele foi considerado o novo Michael Jackson. Então, cara... Entendeu? Não, isso pira a cabeça do cara. E pira também os pais, porque deviam estar assim, mais regrados com respeito a isso, não é? Alguma coisa aconteceu de pular processo. Isso aí eu tenho certeza. Porque mexe com a personalidade do cara, não é? Se o cara depois ele se vira de uma forma assim tão brutal, tão estranha com respeito àquilo que ele viveu, rapaz, alguma coisa aconteceu ali, nesse processo. Não é? Então, por isso, o Tiago, que eu sou muito grato a Deus, cara. Porque algumas coisas ele deu assim um breque e outras coisas ele deixou avançar. Então, foi assim, muito legal o que Deus fez na minha vida. Tive muitos erros. Mas em 2016 aconteceu algumas coisas assim na minha vida que mudou drasticamente a minha vida ministerial, a minha vida pessoal, a minha vida... mudou tudo. Aconteceu algumas coisas assim que me machucaram muito, que me deram assim muito prejuízo, principalmente emocional. Depressão, entrei assim num estado depressivo, né? Muito, muito difícil. Foi a separação? Foi a minha separação. Foi algo assim, lá no começo, quando o Valdemar Rosendo me visitava na cadeia, porque eu namorava a filha dele, eu casei com essa menina. Era ela? Era ela. Mas... Cara, ela me deu 2 filhos maravilhosos,
Natanael e Emanuele. Né? Natanael é formado em nutrição. Você tem um casal, então? É um casal. Tem o consultório dele, tá lá, tá crescendo. Minha filha tá se forma esse ano em Direito. Então, assim, essa menina, foi ela que me apresentou a Cristo, foi ela que me deu a Bíblia para mim ler, foi ela que investiu na minha vida, e eu devo muito a essa família, a ela. E foi assim um momento, né, foi o alicerce da minha vida, foi ali, porque até o momento, Tiago, eu não sabia o que era família. Eu vivi sozinho, eu fui caminhoneiro, vivi na rua, né, foi assim, eu fui, né, eu não tinha uma estrutura familiar. Tenho a minha família, tenho a minha mãe, tenho meu irmão hoje. Amo demais, né? Umas pessoas que fazem parte. Mas eu não convivi muito com essas pessoas porque eu era diferente. O problema é em mim, não é neles. Eu sempre estava excluído, sempre estava ali, né? Na margem. E essa família me trouxe isso. Ela me mostrou o que é ser família. E eu, assim, sou muito grato a eles. Em 2016 houve um problema, houve essa separação. E eu perdi, assim, muita coisa da minha vida. A convivência com os meus filhos. Meus filhos, todo dia eu converso com eles. Isso eu acho que é a parte mais difícil, né? Mas era separar dos seus filhos. Né? Muito, por quê? Porque eu estava ali todos os dias. Você comeu, você dormiu, você estudou, de repente eu não tenho mais isso. De repente eu não tenho mais essa... Eu não vejo mais o crescimento deles. O meu filho com 16 anos, minha filha com 14 anos. Então foi assim... Foi muito difícil. Um baque, né? Foi um baque. Isso me enclausurou. Até 2018 eu fiquei assim, enclausurado. Queria largar tudo, queria abandonar tudo. E 2018 eu conheci uma outra pessoa, a Luciana. E foi assim, coisa de Deus. Essa mulher me trouxe também um outro estalo, né? A minha vida é cheia de outra perspectiva. Cheia de surpresa, de perspectiva, cheia de momentos assim que Deus toca, que Deus envia, que Deus prospera, que Deus... Provisão mesmo de Deus. É uma provisão, cara. Eu tava... Imediata ali, assim. Cara, naquele momento a gente certo, vê que só Deus mesmo. Deus é perfeito, né? No momento dele, na hora dele, Deus me colocou essa mulher na minha vida, casamos hoje. Semana que vem vamos fazer 5 anos de casado. E foi assim, algo de Deus. Ganhei uma outra família, ganhei mais um filho, uma nora. Então foi assim, algo assim maravilhoso sobre a minha vida. E eu comecei a 2018, voltei a ter uma igreja, um ministério, coisa que eu tinha abandonado, coisa que eu tinha largado. Aí entra uma outra etapa, entra uma outra luta na minha vida. 2018, antes disso eu comecei a ter diabetes, colesterol, pressão, então tive que tomar medicação, tive que entrar nos remédios. Foi uma coisa muito regrada. Antes eu não tinha nada disso, então me trouxe tudo isso. Aí 2022, esse é o ano que eu tive que lutar pela minha vida. Antes eu vivia lutando por causas naturais que muita gente passa, né? Que é uma separação, que é um divórcio, que é algo assim, que é algumas enfermidades. Mas 2022, depois de voltar de uma pescaria no Pantanal com meu filho, eu estava no Pantanal, eu comecei a ter umas feridas na boca. Elas vinham, voltavam, elas passavam remédio e eu voltei dessa pescaria, fui fazer um exame, eu fui no dentista, o dentista falou assim, cara, você precisa ir urgente fazer uma biópsia. Eu falei, esse cara tá viajando.
E no dia 8 de março de 2022, tenho o diagnóstico de câncer de boca. Maligno, agressivo. E eu precisava ser operado o mais rápido possível. No momento, a ficha ainda não caiu. Até hoje, acho que não caiu ainda a ficha. Da seriedade que foi a coisa. Da seriedade que foi isso. A minha família ficou assim, em pranto, desesperada. Foi assim, um choque. Eu me mantive, porque eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Então, dor assim na ferida, quando ela vinha, mas algo assim que era tolerável. Aí começa um outro agir de Deus. Essa cirurgia não é barato e o sistema ele é muito lento. Você entra na saúde e você demora horrores para você ser atendido. E Deus começa agora a usar pessoas para me ajudar. Usou essa dentista, a doutora Fátima, usou a Letícia, né, as pessoas que me ajudaram muito nesse momento. A doutora Lu, foi assim muito, dentistas que me ajudaram muito nesse processo. Aí entra agora pessoas que começavam a me ajudar nos bastidores ali, né? Me apresentou um médico, doutor Diogo. Esse cara foi assim, a mão de Deus sobre a minha vida. Do dia 8 de março, eu soube do diagnóstico. Dia 27 de abril eu estava entrando no HC, no Hospital do Câncer, para ser operado. Coisa que iria demorar 1 ano para que isso acontecer. Coisa de um mês e pouco eu estava sendo operado. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, 7 horas de cirurgia, o câncer já tinha tomado conta da garganta. Um pedaço da garganta. E tirou esse câncer, tirou o tumor. Saí da mesa de cirurgia, fui para o quarto. E ali começou a luta pela vida. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e falando assim, contando, né, mais uma vez, contando para ela aquilo que aconteceu um pouco antes da cirurgia. Eu tive que passar pelo dentista do Hospital do Câncer. E ele falou assim, senta aqui que nós vamos bater um papo que vai te orientar nesse processo que você vai viver agora. Você vai ter alguns dentes arrancados e uma parte da sua arcada dentária, de cima e de baixo, vai ser arrancada. Você nunca mais vai ter algumas funções que você tem hoje. Você vai ser limitado na fala, na mastigação. Você vai ter algumas dificuldades. Você vai ter muitas feridas na boca por conta da radiação. Vai ser 33 sessões de radioterapia. O que a química não faz, a rádio estraga. Foi assim um baque, foi assim. Falei, caramba, velho. Isso tudo vai acontecer, vai. Vai acontecer algumas coisas assim muito sérias com respeito à salivação. Você não vai ter mais salivação. Por isso, eu preciso tomar água o tempo todo, constantemente. E usar a saliva volta e meia para ter essa salivação que não é mais natural minha. Agora ela é artificial. E eu fui para casa assim com este diagnóstico médico. Eu fui para casa. E naquela noite eu tive uma visão. Eu tive uma visão assim muito clara. Eu não estava sonhando, foi uma visão. Eu estava descendo, Tiago, uma caverna. Eu estava descendo uma caverna, umas pedras difícil de descer. E vinha subindo um homem, barba branca. Ele estava assim também, com o ar meio cansado. E ele me parou assim, nós se cruzamos no meio da descida. Ele falou assim, eu preciso te contar o que você vai passar.
E ele me fez sentar em uma pedra que estava ali. Ele falou assim: você vai descer essa caverna, você vai até o fundo. E lá você vai sentir, você vai ter algumas sensações de solidão, de desprezo. Você vai sentir medo, você vai sentir frio. Você vai ter uma escuridão à sua volta. Você vai sentir que ninguém está olhando para você. E é uma sensação, isso não é uma realidade, é uma sensação que você vai ter. Você vai querer desistir. Você vai pedir para morrer. Você vai querer que Deus te enterre ali. Você vai perguntar a Deus por que tudo isso. E parece que eu escuto até hoje a voz desse homem. E você vai olhar para cima e você vai ver a abertura desta caverna. Mas não se anime, eles vão rolar uma pedra na tampa dessa caverna. Eu senti tudo aquilo, eu ouvi tudo aquilo e eu corri ler Daniel capítulo de número 6. E ali descreve Daniel na cova dos leões. E Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma pregação ali. E tudo aquilo que esse cara falou, até meu filho brinca: pai, você cruzou com o Daniel, velho. Falei: tava eu e Daniel lá naquele lugar. Ancião, né? Cara, e eu vivi tudo isso, Tiago. Essa sensação, eu vivi tudo isso. A pedra foi rolada na boca dessa caverna e a escuridão tomou conta. A radiação, ela me feriu muito. Quando eu fui operado, eu saí do hospital com 100 quilos, cara. Isso aí, começou a cicatrizar, começou a ter umas coisas normais. Eu falei: puxa, vai ficar legal. Aí veio a radiação. 33 sessões. Que ela terminou no dia 3 de agosto de 2022. A radiação, ela serve para matar células cancerígenas. Todas as células, as cancerígenas e não cancerígenas. Ela mata junto. Ela matou. Por isso que ela judia. Toda essa região do pescoço e da boca, ela queimou todas as células. Não nasce mais barba desse lado. Sério, cara. Só lá eu sumei a cara. Eu não tenho mais abertura de boca. Esse é o meu limite. A minha garganta, ela se fechou. Eu tenho uma redução muito, de quase 50% da garganta. Há uma dificuldade muito grande para mim comer. Eu não como mais o que eu comia antes. Desculpa cortar você, mas preciso falar isso. Sim. Sobre esse sonho. Você acredita... Acredita não, na verdade você passou isso na vida real mesmo? Tipo, solidão, sentimento de abandono. Passei. Tudo isso que foi dito lá, você passou no real mesmo. Porque ali Sim. Foi um sonho, uma visão, Sim. Né? Porque quando acabou a sessão de quimio rádio, da radioterapia, um pouco antes já começou eu comecei a ter esse problema de muitas feridas, né, de secreção. A minha boca era cheia de pus, eu vivia assim, com um lenço, porque eu não conseguia expelir, não podia engolir. Aí eu comecei a descer essa caverna. Foi nesse momento que eu comecei a descer essa caverna. Eu senti solidão por quê? Porque eu esperava, e isso foi um processo de Deus. Hoje eu entendo que foi um processo de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu esperava uma visita, eu esperava alguém ligar para mim, falou: posso orar com você? E Deus rolou aquela pedra na beira, na entrada da caverna.
A pedra foi colocada ali. Mas do lado de fora, como quando você vê lá em Daniel 6, você vê Nabucodonosor triste, preocupado com Daniel lá. E tinha um batalhão de gente, cara, muita gente orando por mim, muita gente intercedendo pela minha vida. Mas era o momento que eu precisaria estar ali, sozinho. Eu senti muito medo, Tiago. Foi ali que eu vi, que me caiu a ficha. Medo de morrer, você fala? Ou medo da solidão, medo de piorar as coisas e eu não ter uma recuperação. Medo, eu não tenho medo da morte. Pode parecer assim, esse cara não, porque Cristo me fala que tem algo melhor diante de tudo isso daí. Eu quero viver, claro. Mas se Deus falar assim para mim hoje, Deus, eu só não quero sofrer. Eu tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo eu tinha medo de sofrer muito. E ver a minha esposa se definhando também nesse processo, porque ela passou também por uns momentos muito difíceis. Ver os meus filhos também se preocupando, chorando, dói, né? Dói demais, cara. E esse era o meu medo. Essa solidão, ela tomou conta da minha vida, porque eu falei assim, Deus, eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui perto de mim, mas as pessoas estavam à minha volta, cara. Aí eu vejo, Tiago, que, cara, como que eu fui cuidado, como que eu fui amparado. Deus tomou conta de todas as coisas. Eu não conseguia me alimentar, eu tive que usar sonda. Eu perdi a minha voz, a radiação queimou as minhas cordas vocais. Fiquei quase 5 meses sem poder falar. E o médico, ele falava para mim assim, e você vai ficar de 1 ano a 1 ano e meio, até 2 anos, com dificuldade de falar, ou até sem fala. Uhum. E isso me trazia assim uma certa dificuldade, porque eu falei, puxa, eu gosto de falar, cara. Eu gosto de pregar, o meu lugar é numa sala de aula, eu gosto disso, eu amo isso. E eu fui tolhido disso, isso foi tirado de mim. É essa sensação que Daniel, esse cara falou para mim. Então lá do sonho você praticamente sentiu tudo. Tudo, eu senti tudo. Aquilo meio que se cumpriu assim. Tudo se cumpriu, aquilo que foi falado. Tudo se cumpriu. Inclusive ontem eu estava lá falando com o pessoal. Deus, ele proveu todas as coisas. Eu tive que vender minha moto, dinheiro assim, vai pro ralo nessa hora. Né? Foi assim, foi muito dinheiro que foi gasto. Meu FGTS foi tudo, minha moto foi tudo assim. Mas aí eu vi um cuidado de Deus, Tiago, em pessoas que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, fizeram parte da minha vida, eu fiz parte da vida delas que eu não sabia. Essa galera se juntou, Tiago, eles fizeram um grupo no WhatsApp, porque eu não sou desse grupo, que eles falam assim, você não vai entrar porque é uma questão ética, porque nós vamos falar de você, e vamos falar muito de você. Essa galera se juntou, cara. Eu vou pecar se eu falar nomes, porque é muita gente. Mas em especial 2 pessoas que encabeçaram isso, Mara e Lucilene. Essas 2 pessoas encabeçaram esse movimento. E eles juntaram grana, cara, para me ajudar, e até hoje me ajudam. Você tirar grana de um crente é difícil, cara. E esse cara, e essas pessoas investiram na minha vida, cara. Foi assim, foi um mover de Deus.
Foi um carinho muito grande, cara, que eu tive. Foi muita gente falando assim, contando uma história da vida deles que eu não conhecia, que eu parecia que, puxa, isso aí não tem importância nenhuma, mas fizeram importância na vida delas. Eu fui fazer uma visita para um casal esses dias, e um casal com um casal de filhos, cara, e eu olhando para eles assim, falei, cara, que legal. Aí eles falaram assim, isso aqui é culpa sua. Foi você que nos uniu, foi você que apresentou a gente, foi você que esteve num momento difícil ali, segurando a barra, que a gente queria se separar. Eu vi pessoas contando testemunho, Tiago, que eu nem sabia, cara, que eu fazia parte da vida dessas pessoas. Teve gente que falou assim, você me batizou, e a partir daquele momento Deus assim fez uma grande obra. Então eu vi que aquela pedra fechada não significou nada para o propósito de Deus. A solidão foi necessária porque eu vivesse um momento muito especial com Deus. Porque eu só queria e só podia ouvir a voz de Deus. Tiago, eu não conseguia dormir. Porque eu não conseguia deitar. Esse movimento de deitar, aqui eu perdia toda... eu comprimia os meus pulmões e eu não conseguia respirar. Eu tinha que dormir sentado. E às vezes eu não conseguia dormir, às vezes não. Noites e noites eu não conseguia dormir, eu cochilava. Porque se eu dormia, me dava apneia ou algo parecido que eu não conseguia respirar. Teve uma noite em especial. Eu cansado, pedi para Deus, Deus me leva, eu não quero mais esse sofrimento para minha vida. Mas aí eu falei assim, Deus, se o senhor não quer me levar, então quer dizer que eu tenho um propósito aqui ainda. Mas eu quero ter pelo menos umas 2 horas de sono, Deus, eu preciso dormir. Tiago, naquela noite, eu tirei o encosto que eu estava na cama e eu deitei de uma forma que eu estava no colo de Deus. Eu senti o colo de Deus, eu senti o aconchego do colo de Deus. E por 2 horas, cara, eu dormi. Aquilo foi assim um renovo. Eu acordei, quando eu acordei, eu falei assim, Deus, eu devia ter pedido umas 8 horas. Mas foi assim, cara, foi algo maravilhoso, uma sensação gostosa do colo de Deus. Do colo de Deus. Se eu dormia, eu não conseguia ter salivação e não conseguia espirrar o produto que eu precisava tanto. Hoje eu preciso muito, né, da água, preciso muito dessa saliva, mas aquele momento era assim, eu precisava de 5 em 5 minutos, então de 5 em 5 minutos eu tinha que borrifar a saliva artificial. E foi assim, uma experiência tremenda, o colo de Deus, tremenda, cara. E eu vi essas histórias agora desse povo que eu não sabia que existia, que eu não sabia que faziam Eles chegaram a fazer até uma serenata pra você, não fez? Cara, que bombou na internet aí. Foi assim, foi num dos momentos que eu falei assim, Deus, cadê a igreja? Cadê a igreja? A igreja sumiu. E eu não conseguia falar, eu só pensava, eu não tinha voz. Quem encabeçou essa serenata aí, você lembra? Ou foi todo mundo que decidiu? Foi o Alessandro. 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 Ele tá com um trabalho também fantástico, Alessandro Professor Souza. de inglês, né? Não é? Oi? É o que era professor de inglês. Isso, ele é ainda, ele né? É ainda, ele dá umas aulas legais. E ele tá com um trabalho fantástico, meu filho tá lá com ele. E ele e a Mara, né, a esposa do Batista, eles reuniram uma galera legal, umas 20 pessoas, cara. E bateram lá em casa. Aquele momento que você fala assim, cara, tô sozinho. A pedra foi tirada. Deus te arrancou a pedra, cara. O que você sentiu, Cleober? Tenta descrever.
a emoção dessa serenata? Cara, eu me emociono com isso porque é um cuidado muito especial de Deus. Essas pessoas fizeram algo que parecia simples, mas para mim foi algo maravilhoso, tremendo, cara. Eu tava ali sentado, de repente bate palma lá toca a campainha lá em casa. Tava eu e minha esposa. E eu, né, de pijama, sem camisa, com sonda, aquele negócio ruim pra caramba. Eu tinha que tomar 5 frascos daquele negócio lá. E toda vez que eu olhava para aquilo, eu falei assim, cara, eu não acredito que essa refeição custa 120 conto. Um frasco daquela, eu preciso tomar 5 por dia. Cara, eu ia no Dachô todo dia, eu não sabia. Bati essa campainha, toca essa campainha. E a minha esposa foi lá ver. E eu vejo um burburinho e tal. Ela entra e vê essa galera atrás. Umas 20 pessoas, cara. Com violão. Cantando. Cara, aquilo eu chorei horrores, cara. Eu tive uma sensação assim, mais uma vez, que Deus estava no controle de todas as coisas. Que Deus supre as necessidades. Que Deus, Ele nos dá regalias também. Deus, Ele nos traz assim um conforto na hora da angústia. E esse conforto, cara, não é uma coisa planejada, é algo assim sobrenatural. Essa galera foi lá em casa num momento de uma dificuldade social tremenda. Por quê? Porque eu estava isolado ali. Era necessário também, pandemia, essas coisas, as pessoas que tinham receio de ir, com certeza, eu não julgo, não culpo ninguém por isso, muito pelo contrário, eles fizeram, né, a parte deles em não ir, porque a pandemia estava, né, ali no auge também. Mas naquele momento esse povo entrou, cara, entrou cantando, eu te agradeço. Entrou cantando, cara, uma música que eu amo. Entrou cantando algo, cara, que toca o meu coração. Esse povo chegou com... Cada um deu uma palavra. E cada um contou o que eu significava na vida delas. Olha, rapaz. Cara, eu não sou tão importante assim. Eu não tenho uma... Eu não fiz nada grandioso. Eu fiz o que era necessário fazer na vida deles. É o que qualquer um faria. Qualquer líder, qualquer pastor, qualquer pessoa que estava ali cuidando, qualquer conselheiro falava. Qualquer pessoa que estava numa situação daquela, outros fariam a mesma coisa. E cada uma daquelas pessoas começou a contar, cara, o que eu significava na vida delas. E eu não tinha noção do amor, do carinho, cara, que essa igreja tem por mim. Como que eu vou falar mal de uma igreja que me ama? Como que eu vou falar mal de um povo que torce por mim, que me ajuda em oração financeiramente, que me ajuda de uma forma assim que eu não sei, que eu não vejo, mas eles estão ali nos bastidores, cara. E esse povo começou a semear aqui a luz no meu coração. E eu comecei, aquela noite, comecei a sair da caverna. Aquela noite a pedra foi tirada. E comecei a ver uma luz. Já não era mais noite, era dia. O choro durou noites, cara. Durou noites. Mas ali estava começando agora uma nova... Aquilo ali mudou a sua história, Cleo? Mudou porque... eu ainda corro o risco do câncer. Eu tenho risco ainda. Não estou assim
Fiz exames, né? Não tenho. O último exame não detectou mais célula cancerígena. Segunda-feira agora fiz outra ressonância, outra tomografia, né? Então tem que ser agora monitorado. Cheio de limitações, cheio de dificuldade, né? Para falar, dói para falar, dói para comer, dói para se expressar. Mas isso é mínimo, cara. Isso é mínimo, isso é a luta pela vida, é lutar, né, para viver. Eu queria morrer. Hoje, eu sei que eu tenho ainda muita coisa para fazer. Eu tenho muita história ainda para contar e para viver. Eu preciso ainda, cara, contar disso que eu estou cantando aqui, que vai atingir um público legal, grande. Sim. Eu preciso contar isso para uma outra geração. Uma geração cheia de mimimi, que é hoje uma geração cheia de... Ai, Deus não faz isso. Claro que Deus faz. Claro que Deus faz. É uma geração que preocupada com ter e não em ser. Uma geração que diz assim, que olha para Deus e fala assim, Deus, eu quero. E que quando que Deus falou que na Bíblia, quando que está escrito que Deus falou assim, não, vai ser mamão com açúcar. Não, aceita Jesus que vai ser tranquilinha a sua jornada. Não. Nunca, né? Não, cara. É antibíblico isso. Vai ser estreito. Vai ser estreito. Mas esse estreito vai te fazer feliz demais, cara. Demais. Mas você falou uma coisa aí interessante. O Xande, quando veio aqui, eu perguntei exatamente sobre se ele, na época que ele era pregador e tal, eu comentei da eloquência que ele tinha, da forma que ele atraía os jovens na época, que era... Ele tinha essa facilidade, né? Pô, cara, muito. Ele pregando era coisa... Pros jovens era a coisa mais linda do mundo. Sim. Eu cansei de passar de moto assim e ouvir a voz dele e parar em praças que ele pregava e falar, não, esse aí eu vou ouvir. Né? Hoje a gente é amigo e tal. Eu falei, você tem noção dessa importância que você teve, desse chamado, desse dom que você tem? Ele falou assim, Thiago, geralmente quem é importante para alguém não tem a dimensão daquilo. Que nem você falou, você não tinha dimensão do quão importante você foi e é para a vida dessas pessoas. Desses 20 jovens ou dos outros que não puderam estar lá no dia. Sim. Às vezes a gente não tem a dimensão, Cleuber. Por exemplo, você não tem a dimensão da importância que você tem para mim, por exemplo. Você marcou minha história de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu fiquei com você na mente. Porque lá do dia do Diante do Trono, eu via aquele cuidado, né, de fazer a coisa bem feita, de fazer a coisa acontecer, de levar as pessoas a um momento com Deus, numa longura daquela, vamos dizer assim, um frio de rachar, cara. Nossa, tudo muito difícil na época. Então a gente não tem essa dimensão, né, Cleuber? E Deus mostra, mas tem um determinado momento que Deus mostra, fala assim, ó, eu vou te mostrar a importância que você tem para as pessoas. Porque não é que Deus cega a gente, Thiago, é que não tem importância isso. É a humildade, né, que Deus às vezes preserva no coração seu. Eu acho que eu não vejo importância nisso, em saber. Foi muito bom eu saber disso, nesse momento difícil. Foi muito bom. Talvez se você não tivesse esse momento difícil, você não saberia, talvez? Eu creio que não. A importância. Eu acho que não, eu não saberia. Mas essas pessoas, elas fizeram agora muito mais importância daquilo que eu fiz para elas. Essas pessoas, elas retribuíram no momento de dificuldade, de tristeza, de choro, de lamento, né, de dor. Elas retribuíram, cara, e elas estão fazendo muito mais daquilo que eu fiz. Então, uma semente pequena, ela se transforma numa espiga. Deus habita nesses momentos, né? Porque isso chama-se íntima compaixão, né? Isso. Pô, você se condoer da dor do outro. Cara, e não é uma galerinha pequena, não, Thiago. É muita gente, cara. Não, rapaz, eles postaram, eu achei a coisa mais linda do mundo. É que não me chamaram, né? Aliás, eu não fazia parte do grupo, né? Porque eu sempre fui de outra denominação. Mas se tivesse me chamado, eu tinha ido. É que depois eu falei, poxa, mas cadê esse povo que não me achou? Eu nem sei quem tá nesse grupo, Thiago. Eu não sei, cara. Porque mas foi muito lindo. É porque eles pegaram daquele pessoal das antigas. Né? Aqueles pessoal que
Que conviveu com você lá atrás, que teve toda uma história. Exato. Eu ouvi história, cara, que eu falei, não acredito. Pô, que legal, né, meu? Eu não sei se eu fiz tanto assim. Você fica feliz de ter vivido um momento desse, Cleober? Muito, cara. Preparado muito. por Deus. Isso aí foi preparado por Deus, né? Muito. É como a prisão, Thiago. Quando eu fui preso, cara, eu entrei naquela cela, aquilo foi desesperador. Foi difícil demais. Por mais tranquila que eu era naquela época, aquilo não é lugar pra gente, não. Mas eu agradeci a Deus depois disso tudo. Agradeci a Deus por aquele vale, por aquela cadeia, aquela prisão. Aquela cadeia me mudou, Deus estava lá. Eu ouvi você falando que José era um exemplo de Bíblia, de uma superação de Bíblia. José no Egito. Para você, eu ouvi você falando isso no podcast, que sim. ali você se identifica muito com José. Me identifico até hoje com a história de José. E onde que José tava, cara? Tava na berlinda, tava no paredão toda hora. O pior é que quando ele acha que ele vai ser abençoado, né? Que ele sobe de vida e aí começa a trabalhar na casa de um senhor poderoso e se torna também poderoso, que ele se torna senhor da casa do cara. Exato. Aí ele fala, agora sim, Deus me... Aí vem a pior parte da vida dele. Vem aqui. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com o José na cadeia? Tem dois caras lá que teve um sonho, o copeiro e o padeiro. E ele fala pro padeiro, você vai morrer daqui a 3 dias, você morre. Que desesperador, imagina. Morreu, o cara morreu. O cara morreu ali. Ele morreu ali, já morreu antes de cair. E ele fala pro copeiro, daqui a 3 dias você vai ser restaurado ao seu antigo emprego. Mas agora, o copeiro, faz um favor pra mim, cara, lembra de mim quando você estiver lá. O que aconteceu? O copeiro se esqueceu, velho. Passou 2 anos. Até que o copeiro se lembrasse. Agora, uma coisa que né? Agora, uma coisa que nos chama a atenção. Se José tivesse saído da cadeia aquele dia, ele ia ser auxiliar do copeiro, cara. Exatamente. Ele não iria estar numa posição que ele era para estar. Então, Deus não te tira de um lugar antes da hora, antes de você ser formado. Se você continuar nos propósitos de Deus, na hora certa Deus vai tirar você dali. E vai colocar num lugar que você tem que estar. Uma coisa que Deus me falou muito, cara, nesses dias. De dor. Eu lembro uma vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu estava na minha sala de madrugada. Saiu do meu quarto, uma luz. E ela passou por cima do sofá onde eu estava. E foi assim pela varanda e foi embora. E eu ouvi uma voz de Deus naquela hora, eu creio que é de Deus, que ele falou assim, eu não vou te levar para um lugar que eu não possa te cuidar. Aí eu falei, Deus, obrigado. Eu não vou te levar para um lugar que você vai ser abandonado por mim. A sensação de abandono, a sensação disso, a sensação daquilo, a sensação, isso é tudo sensação, e você precisa passar por isso. Mas você não está só, eu estou contigo. E quando a gente é tirado da prisão no momento de Deus, você não foge dali, você não é? No momento de Deus, ele te tira de lá, ele vai te colocar no lugar que você precisa estar. Sim. Você sabe uma coisa que eu acredito muito, assim, estou voltando à história de José. Eu acredito em 2 coisas. Legal, né? Tem alguns pontos interessantes que não são tão abordados na vida de José, né? Por exemplo, a Bíblia fala assim que ele na cadeia, ele achou graça ao carcereiro mor, que era o cara que cuidava de todas as cadeias ali. Carcereiro mor é tipo chefe, né? E de forma que o cara fez igual o Potifar, deixou ele cuidando de todas as celas, né? Esse Isso. detalhe pouca gente lembra. E outra coisa, eu acredito que por mais que Deus tenha falado com o faraó, né? Esse cara é o cara. O faraó já tinha feito uma investigação sobre a vida de José, eu acredito. Parece dar a entender que o copeiro era muito amigo de faraó, e aí o faraó, como tinha autoridade, falou, já só tô mandando um, vou ter que mandar o outro, mas depois, lá na frente, vamos ver, né? E eu acredito que ele tenha chegado no copeiro e falado, e aí, o cara? Imagina os elogios do copeiro
pra Faraó. Falou, rapaz, o cara é o cara. Aquele é o cara, rapaz, tô te falando. O cara falou que um ia morrer e o outro ia ser restituído e Deus cumpriu no tempo certo. É interessante que quando ele decifra o sonho de Faraó, Faraó já tem o cargo para ele. Já tem um emprego. Falou, não, tem até nome, cara. Então isso vai acontecer, então você já vai estar. Você é o segundo já agora no reino. Cara, da prisão pro segundo. Outra coisa, esse cargo não existia, foi criado na hora. Exato. Nunca existiu esse cargo no Egito, só foi o de José. Exato. Deus criou até um cargo para José. Então Deus provê todas as coisas, cara. E enquanto você está na prisão, Deus está nos bastidores. Entramos na história de Bíblia aqui. É muito bom isso. É bom, cara, demais, eu amo falar da Bíblia. Amo. Sou apaixonado. Eu viajo, cara, nessas coisas. Eu sempre falo que eu quero trazer figuras cristãs aqui, evangélicas, porque eu amo demais. Eu amo demais falar de Deus, falar das coisas de Deus. Porque Bíblia, cara, não é aquele negócio rotulado. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Sim. A Bíblia não é retrógrada, não é atrasada. Ela é muito viva ainda, né? Coisas que a ciência tem descoberto hoje, a Bíblia já vem falando há milhares de anos atrás. Sim, com certeza. Às vezes eu vejo que eu sou apaixonado por ciência, quem acompanha o podcast sabe disso. Às vezes eu olho um negócio que a ciência descobriu. Pô, a ciência descobriu isso. Pô, isso aqui a Bíblia vem falando faz 1000 anos. E de forma super simples, cara. Exato. A Bíblia nem precisou estudar. Ela chegou e esfregou na nossa cara. E a gente que não conseguiu assimilar a informação. Né? Legal isso, né? E quando a gente... Cara, você olha pra você. Olha como que é o ser humano. Como que ele foi criado. Como que ele funciona. Só um Deus perfeito para fazer isso. Não é? Todos os detalhes, né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu gosto de falar de ciência também, né? Há pouco tempo, agora o novo telescópio James Webb está refutando a teoria do Big Bang. Que existem estruturas que pelo Big Bang elas teriam que estar em formação segundo aquela foto, da idade daquela foto, de bilhões de anos e tal. E não está em formação, já está pronto. Né? Aí eles começaram a voltar a refutar o Big Bang, que dominou por 90 anos, 85, exato, 90 anos. Ele fala que o Big Bang ele é sempre em expansão. Eles encontram algo que já foi criado lá na frente. Está pronto. Então... E aí agora eles querem achar outra saída, outra explicação. Gente, Deus é perfeito. Deus criou tudo pronto. Exato. Entendeu? Os processos químicos... Uma coisa que eu vi interessante ontem, um cara falando, um cientista, ele falou assim, ó, gente, a distância entre as estrelas, ela não quer dizer o tempo que a estrela existe. A ciência junta os dois, né? Sim. É só a distância que Deus colocou as coisas. Mas criou-se tudo pronto. Não quer dizer que demorou o processo. Né? Tudo tem um ciclo, tudo tem o começo, o meio e o fim. Nasce uma estrela, ela vive, ela morre. Né? Há uma distância de luz, há uma distância disso, daquilo. Mas se você voltar para a Bíblia, cara, você vai ver tudo ali explicado. Haja luz. Pronto, aconteceu. Então, quando Deus ele olha para mim, para você, se ele foi capaz de criar um universo tão maravilhoso, cara. Perfeito, né? Tiago, ele olha para você e olha para mim e fala assim, isso aqui é melhor do que eu já criei. É muito melhor do que todas as estrelas, todas as galáxias. Isso aqui é a minha criação, é a minha semelhança. E você acha que Deus iria deixar nós abandonados, cara? Sim. É a gente que abandona os propósitos de Deus, né? A Bíblia diz que a separação entre nós e Deus quando nós fazemos essa separação. Né? Mas quando a gente abre a boca e fala Deus me socorre, cara, não tem como Deus ele olhar para mim e para você e dizer assim, não, deixa ele lá. Não, Deus ele sempre ajuda. Amém, amém. E eu vejo, Tiago, na minha vida que tudo Deus estava no controle e Deus tinha um propósito. Eu me lembro que eu não vou me lembrar o ano correto, mas teve uma época que eu usava muita droga e eu fui padrinho de casamento nessa época, nesse dia.
E eu chapado, cara, cheirei muito, fumei muito e coloquei um terno. E achei bonito aquele terno. Olhando no espelho assim, né? Feio que dói, aquele olho fundo, vidrado. E eu falei assim, eu lembro disso até hoje, eu olhei assim, cara, eu falei assim, um dia eu vou usar terno como vestimenta de trabalho, porque eu fiquei legal. O que eu pensava? Um executivo, cara da alta. Cara, uma vez eu tô no púlpito, velho, numa Assembleia de Deus, lá na Quebrada, de terno, me veio esse momento, esse pensamento, lá atrás. E eu de terno, eu falei assim, Deus, hoje um terno é a minha vestimenta, é uma vestimenta natural. E eu lembrei daquilo, eu falei, Deus, muito obrigado, porque na minha loucura o Senhor estava falando comigo, né? Ainda. No momento que eu estava alucinado, que eu estava jogado, o Senhor falou comigo. E eu agradeci muito a Deus por isso. Deus tem uma trajetória para mim e para você. E ela não termina. Nem na nossa morte ela termina. Tudo na nossa vida é uma vírgula, Tiago. Tudo. Tudo é uma vírgula. Até a morte é uma vírgula. Depois da morte, o que vai acontecer? Gozo eterno. Para mim é gozo eterno, né? Exato. Então, você precisa crer que depois ainda tem algo. Então eu preciso fazer algo. A nossa forma humana é muito descrente, né, Cleuber? Porque a gente só quer ver, isso aqui é palpável, então eu acredito. Em Hebreus capítulo 11... A gente se pega de vez em quando, né? Exato. Pensando umas coisas. É natural do ser humano fazer isso. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então isso é fé. A fé não é algo que eu apalpo, que eu vejo. A fé é algo que transcende o nosso conhecimento. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser do jeito de Deus e no jeito legal. Amém. Eu ainda tenho muitos desafios ainda pela frente, Tiago. Eu creio que tem ainda algumas lutas que eu vou passar, né, com respeito a essa enfermidade, mas são lutas hoje controladas, assim, são lutas que eu vejo que vai ser mais fácil de passar. Se Deus me levar para uma outra caverna, cara, eu sei que Ele vai tomar conta de mim. Não tenho mais medo, não tenho mais aquele receio da solidão, receio né? Eu sei que é um momento de Deus. Eu até brinquei com a minha esposa esse dia, eu falei assim, eu não vou mais orar pedindo para morrer, pode ficar tranquilo. Você não vai mais se livrar de mim. Não tem herança para deixar, então. Então eu quero agora novas oportunidades, cara, de fazer aquilo que eu amo fazer. Que é pregar, que é dar aula, que é fazer visita. Amo o povo. Amo gente, cara. Eu percebi que você gosta bastante de conversar, né? Cara, eu falei mais que o nome da cobra aqui, cara. Não, o podcast é pra isso, né? Não, mas eu digo assim, você tem essa vertente de querer conversar, saber da vida da pessoa, entrelaçar, né? Criar laços mesmo. Porque quando você olha para Jesus, cara, você não vê Jesus construindo a igreja. Um tijolinho em cima do outro. Jesus criou relacionamentos. É necessário hoje um templo. Eu não consigo juntar dentro da minha casa 100 pessoas. Eu preciso de uma estrutura, preciso de um lugar para ter uma igreja. Mas essa não é a essência da igreja. A igreja é quando você sai, quando você visita, quando você vai no hospital, quando você vai numa cadeia. Isso é a igreja. Jesus, ele fez isso.
A multidão que Jesus carregava atrás dele era uma multidão que queria ouvir. Queria ser curada? Queria, claro. A cura, a libertação. Mas ninguém estava ali, meu querido, né? A maioria, né? Não estava ali de oba-oba. Teve uma ocasião que Jesus falou assim, que Jesus deu pão, né? A multiplicação de pães. Jesus foi para outro lugar, cara, aquela galera foi de novo, mas Jesus ganhou o pensamento dessas pessoas e falou assim, vocês não estão aqui por causa do evangelho, vocês estão aqui porque eu dei de comer para vocês. Então, ou vocês repensem por que vocês me seguem, ou vocês estão no lugar errado. A motivação era errada. A motivação era errada. Pão e peixe. Exato. Então, Jesus ele estava ensinando a igreja ali a se comportar. Eu vou para Jesus não porque ele vai me dar. Eu vou para Jesus porque ele me faz uma pessoa diferente, me faz uma pessoa melhor. Ele me dá a oportunidade de viver aquilo que ele fez, aquilo que ele planejou para a igreja, que é ide e pregar o evangelho. Esses dias eu tive uma discussão, eu tive uma conversa calorada com o cara. Ele falou assim, não, mas que a igreja, cara, a igreja precisa ser amparada. Eu falei, cara, a igreja não é boteco, não. Que você abre, você espera as pessoas. Você abre uma, 2 vezes por semana, essa pessoa vem e você vai embora. Você quer ser um pastor, você precisa fazer visita, você precisa conhecer elas, você precisa sentir o cheiro das ovelhas, a ovelha precisa sentir o seu cheiro. Você precisa se mesclar. Ah, mas tem muita gente que faz isso, não é o meu dom. Eu falei assim, então você precisa buscar qual é o seu dom. A igreja, ela é assim. Ela é participativa. Ela dá. Ah, mas financeiramente ele falou para mim. Eu falei assim, às vezes sim. Às vezes você precisa pagar uma receita para uma senhora que é da tua igreja. A Bíblia diz que você precisa cuidar dos domésticos da fé. O que é doméstico da fé? Não é aquele sanguessuga, não é aquela pessoa que está ali, você sabe que está ali só para ganhar, mas aquela uma que está do teu lado, que está te ajudando, que está te apoiando. Essas pessoas precisam da sua ajuda. A igreja não é banco para só receber e ter lucro. A igreja é um lugar é um hospital que você precisa cuidar, que você precisa nanar. E a igreja cuida muito bem de mim, cara. Eu tenho um pastor que me ajuda muito. Eu tenho uma igreja que me ajuda muito. Então, eu sou mal acostumado com essas coisas de ser cuidado. Não é? Tem muita gente que reclama. Eu disse, não entendo por que você reclama. Se Deus é tão bom com você. E Deus vai continuar sendo bom, né, Tiago? Amém. Ei, Cleuber. Cleuber, deixa um recado pra galera. Principalmente pra geração mimimi, a geração mais nova aí, né? Que só reclama da vida, dos pais, da sociedade. Cara, tem uma música. O maior recado é lógico que é a sua história, né? A sua história, pô, é bater nas duas caras, tá, gente? De vocês, assim, ó. Mas tô brincando, paz e amor. Mas é legal você deixar um recado pra essa galera. Tem uma música que diz assim, você culpa seus pais por tudo. Mas seus pais são aquilo que você era. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ensina o caminho, em Provérbios diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando for velha ela não vai se desviar desse caminho. Tiago, Deus falou muito comigo através disso quando eu tive filhos. Se você não tem filho, você não sabe o que é amar. Você tem uma noção de amor. A partir do momento que você tem um filho, você sabe o que é amar. Você ama aquela coisinha ali que eu não preciso fazer nada para você amar ela.
Não precisa fazer nada. É automático. Você não precisa do amor dele. Você ama ele. Você ama de uma forma assim incondicional. Incondicional. Você dá a sua vida por esse ser que está ali. Quando Deus fala ensina a criança o caminho, não é você falar assim, vai por aqui, tá? Ó, é aqui. Não, você precisa ter um exemplo de vida. Porque o caminho que você vai fazer, essa criança, ela vai seguir esse caminho. Quando você tem uma história e você quer mudar essa história, então veja o caminho daquelas pessoas que já trilharam um caminho. E se espelha nessas pessoas. Se essa pessoa se desviar, não é mais o seu espelho. Busca outras. A gente precisa de referenciais. Essa geração de mimimi tem um referencial negativo. Tem um referencial podre. Referenciais, né? Podres, né? Referenciais. Vários, né? Vários, Thiago. Parece que é tudo igual, né, meu? É uma doutrinação. Parece que para mudar muita coisa, né? Então, se você tem um espelho negativo, você vai andar por um caminho negativo. Então, se você quer ser alguém, você precisa se espelhar em alguém. Se essa pessoa que é o seu espelho, ela pode cair, ela pode se desviar. Busca outro. Mas não foge daquilo que você quer ser. Você que já foi um jovem muito louco, assim, não dá tristeza ver a loucura da molecada hoje em dia? É uma loucura, Thiago, hoje. Insana, né? Insana, cara. Cara, esses dias um moleque entrou na escola com a faca, matou uma professora, uma idosa. Foi ontem, né? Foi antes de ontem. Antes de ontem, né? Ontem teve outro caso no Rio de Janeiro. Eu tava até conversando com a minha esposa. Foi bullying. Cara, não, eu sou o pai do bullying, cara. Cara, na igreja eu era gago, feio, pobre, estudando numa escola rica porque minha mãe ganhou uma bolsa. Não justifica, né? Eu sofri bullying. Vamos pegar o gordo. Todo mundo ia pegar o gordo. Era eu o gordo. E levava chute, levava pontapé. Cara, isso me fez o quê? Me fez um homem. Teve uma época de bandido? Tive, mas não foi por causa daquilo. Foi outras escolhas. Hoje, você não pode falar nada. Você não pode corrigir um filho que está um conselho ali, cuidando de você, né? Tá certo que você tem limites para você cuidar, mas o meu pai, o olhar dele já dava um comando. A minha mãe, a conversa dela já trazia um certo desespero que eu estava certo ou errado, né? Essa geração, cara, ela não está querendo ouvir isso. Por quê? Porque os referenciais dela, o adulto, que é o espelho, fala, não, você tem que reflutar o seu pai. Não, você não tem que aceitar a correção. Não, você não tem que fazer tal coisa. Você é dono de si. Uma criança não é dono de si, não. Não. E hoje demora até para amadurecer, né? Antigamente, jovem de 12 anos já era... Você já tinha um emprego, já era homem cara. Trabalhador que ajudava a sustentar a casa. Hoje, o cara amadurecer vai para lá de 30. Exato, E olha cara. lá. E olha lá ainda. 30 anos, onde você tá morando? Eu morando com meus pais ainda. Eu saio de lá, velho. Não quer saber de nada com a vida. Então, o Thiago, essa geração, cara, ela precisa ter uma experiência muito forte com coisas boas. Ela tem um referencial negativo. Então, pais, cuidado com aquilo que seus filhos veem. Pais, seja um exemplo daquilo que você quer que seu filho seja. Ensina o caminho, quer dizer, que o seu filho deve andar. Ensina, dizer, vem comigo. Não é vai. Vou te mostrar o caminho, né? Eu tô te mostrando um caminho que eu segui. Eu tô te mostrando um caminho que eu trilhei. Não é você ensinar, você tem que ler Bíblia, você tem que ser honesto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se eu não sou. Então, o primeiro exemplo é de casa. Então, se você se você joga teu filho na frente de uma tela, de um computador, de um tablet, de um celular, ele vai ensinar, ele vai aprender aquilo que está sendo ensinado ali.
Agora, se você vira o teu filho para você, o que ele vai estar vendo? Você. Então, cara, essa geração precisa de espelhos. De espelhos bons. De referenciais bons. E você pode encontrar isso, cara, em muita gente legal. Muita Ainda gente. existe os remanescentes, né? Existe, cara, existe. E uma geração nova agora também, na política está surgindo essa geração legal, né? Que está te espontando. Né? Eu tenho novos pregadores, cara. Tem uma galera legal que está surgindo aí também. Então, você... Deus está voltando a mover as águas, né? Tava meio creio parado, que sim, né? Thiago. Porque a gente colhe aquilo que a gente plantou lá atrás. Eu costumo dizer, eu já estou gastando aqui muito tempo, né? Imagina. Como que hoje a coisa mudou no sentido... Vamos falar de um personagem, vamos falar do Drácula. Nos anos 50, Drácula era um monstro. Carniceiro, sanguessuga. Todo mundo tinha medo. Aqui nos anos 60. Só vivia em filme de terror. Aquela coisa tudo destroçava. Dos anos 70, 80, ele era romântico. Nos anos 90, romântico, conquistador. Mas continua sendo Drácula. Anos 2000, ele é um jovem, descolado, um vampirinho. Tá entendendo? Mas continua sendo Drácula, cara. Continua sendo mal. Continua sendo sanguessuga. Que vai matar para roubar teu sangue. Então, às vezes, a gente não percebe a sutileza do mal. O mal tá sendo sutil demais. Tá pisando com um sapatinho de algodão e chegando perto da galera. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhezinhos. Essa sutileza. Quando tudo é liberal. Não, que mal tem. Que mal tem isso, que mal tem aquilo, que mal... E hoje você assiste uma série e está embutida alguma coisa ali que não era normal algum tempo atrás. Você vai para uma novela, alguma coisa assim, está embutida alguma coisa ali que não era normal algum tempo atrás. Então, está tudo sendo assim, de uma forma sutil. Então, você precisa voltar seu filho e virar seu filho para você. Se você quer que ele mude, que ele quer que seja diferente. Apresente referenciais legais para ele. E tem vários, tem muitos. Tem muita coisa boa acontecendo, Thiago. Tem muita coisa boa acontecendo. Amém, amém, amém. Gente, sigam o conselho de Cleuber Rogério, que esse aqui tem experiência, gente. Oh, meu pai. Eu ainda tô caminhando, ainda tô crescendo ainda. Esse aqui já é formado, já. Nos Paranauê já. 54 anos, Thiago. Então... até os 25 eu perdi. Um tempo perdido da minha vida que hoje eu vejo como uma escola para mim não fazer mais. Mas dos 25 anos até hoje... O que ele falou é algo muito importante, gente. Procurar referenciais bons. Hoje, no século XXI, está cheio, lotado de referenciais ruins. A juventude acaba meio que se perdendo nesses referenciais. E o que o Cleuber falou é pessoas honestas, trabalhadoras, pai de família. Quando eu era mais jovem, eu sempre me pautei em pessoas que tinham família, cara. Uhum. Que era casado, que tinha filho... que procurava o bem, que era trabalhador, que era honesto, que era temente a Deus. Esses eram os meus referenciais. Sim. Pastor Frank, Pastor Miro, Pastor Batista, Cleuber. Essas pessoas, cara. Eu não tinha outros referenciais. Eu acho que por isso que, sei lá, minha vida deu tão certo, né? E é o que tá faltando hoje, né? O que você fala, exatamente o que o Cleuber falou. Pô, Thiagão, que bom estar aqui, cara. Cleuber, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Para mim foi uma honra, tá? Bater esse papo com você. Para mim foi uma honra você estar na grade do Podcast Prudente. Eu acho que vai fazer jus ao Podcast Prudente, à sua pessoa. Sonhei com esse momento. E esse momento se concretizou. Isso aqui é uma concretização de uma vontade, de um desejo meu. De um sonho.
E tinha até comentado com o Xande, um abraço. Tinha comentado com o Xande, falei, pô, tô com vontade de levar o Kleuber. Ele falou, vamos mexer o doce e tal. Mas o Xande também é liso, igual É liso, cara, que nem o Rogerinho. igual o Rogerinho. Sumiu, não apareceu mais. Mas é isso aí, gente. Kleuber, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, velho. Muito obrigado. Obrigado a vocês que fazem parte dessa... Né, uma produção aqui, cara. Nossa, eu tô aqui me sentindo uma celebridade. Mas velho. é Muito celebridade. legal, muito legal. Muito obrigado por esse momento. Deus abençoe, Kleuber. Galera, se você chegou até o final desse vídeo é porque você assistiu o vídeo inteiro ou você pulou, não tem problema. Não esqueça de dar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, escrever lá no vídeo alguma palavra lá, sei lá, o que você achou, o que você não achou. E é isso. Dê força para os personagens de Presidente Prudente, do podcast Prudente, e para Kleuber Rogério, gente. Hoje vocês tiveram o privilégio de conhecer a vida desse homem aqui, ó, na íntegra. Beleza, galera? Dá um tchauzinho pra galera aí, Kleuber. Deus abençoe vocês, meus queridos. A graça e a paz. É nóis, tamo junto.